irei com ele me encontrar e com os salvos cantarei louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Se vocês se lembram da primeira vez que eu estive aqui, o pastor da igreja, reverendo Fábio, me convidou a vir à frente e eu sentei na cadeirinha lá do cantinho. Aquela cadeirinha tão gostosa, e eu fiz uma paráfrase de um verso de um cântico muito bonito. Sentado em minha cadeira, em sonho cantador, eu vi Jerusalém. É verdade que eu não estava cochilando, não, né? Também eu não estou contando isso para os irmãos rirem, não. Estou contando isso para aquecer a voz mesmo. Meus irmãos, que Deus abençoe a todos vocês. Mais uma vez, sou grato ao conselho da igreja por confiar ao meu humilde cajado o pastorado da igreja por 3 domingos consecutivos. Que alegria vir até aqui para compartilhar com vocês a palavra do Senhor. Desta vez está conosco a irmã Lenice, minha esposa, que é membro da igreja de São Mateus. Quero convidar a Lenice para fazer mais uma oração. Vamos agradecer a Deus pelo privilégio que temos de ler e explicar a sua palavra publicamente e também suplicando a Deus que abra os nossos corações, dê sensibilidade aos nossos corações para que ouçamos com atenção e aprendamos com a palavra do Senhor. Vamos orar então. Grandioso Deus, mais uma vez na tua presença, Senhor Deus, nós viemos te agradecer pelo privilégio, Senhor Deus, de estarmos aqui. Pelo privilégio, Senhor Deus, que o Senhor nos dá de termos acordado hoje, Senhor Deus, com vida e com saúde. Agora, Senhor Deus, te agradecemos pela tua palavra, que é viva e eficaz e que fala aos nossos corações. Que todos aqui presentes, meu Deus, possam estar com os corações sensibilizados, meu Deus, para ouvir a tua palavra e ouvir as orientações que o Senhor já deu ao teu servo, Senhor Deus. Que ele fale com unção, com autoridade e que nós venhamos, Senhor Deus, a sair daqui edificados. Louvado e engrandecido seja o teu nome pela tua bondade, pela tua misericórdia, que a cada dia se renova sobre as nossas vidas. É na mediação santa e poderosa do Senhor Jesus Cristo que nós te oramos agradecidos. Amém. Amém. Na orientação e direção do Espírito Santo que tem falado aos nossos corações, vamos ler para a nossa meditação nesta manhã o texto bíblico escrito pelo apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos,
terceiro capítulo, versículos 21 a 26. Repito, Romanos 3, 21 a 26. Vamos ficar de pé, não apenas como reverência, né? Que a reverência está nos nossos corações, mas para recebermos com disposição a palavra do Senhor, que por intermédio do apóstolo Paulo nos diz assim: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Que o Senhor se digne em abençoar os nossos corações com a sua leitura lida. Ainda vamos prosseguir alguns versículos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador, daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de tudo excluída, porque lei das obras? Não. Pelo contrário, pela lei da fé. Podemos assentar. Meus queridos e amados irmãos, sempre que alguém é emocionalmente afetado pela agressão, pela violência cometida sobre algum de seus entes queridos, o que mais essa pessoa expressa é o desejo de que a justiça seja realizada, a justiça seja feita. Por estas e outras razões, o conceito que nós temos de justiça é exatamente a punição do culpado. E assim, muitos desejam que o culpado seja realmente severamente punido. O texto que nós acabamos de ler fala a respeito da justiça de Deus. O que vamos pensar ao aludirmos a este termo? Vamos pensar que Deus está disposto e somente disposto a punir todos os homens, porque todos são pecadores. O próprio apóstolo Paulo diz assim: por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado veio a morte. E a morte passou a todos, porque todos pecaram. Então não há quem escape. Mas é esse o conceito de justiça de Deus? Não, meus irmãos. O conceito de justiça de Deus é o fato pelo qual ele não tolera o pecado, não deixa o pecado impune e, por isso, então, ele providenciou meios para que a sua justiça fosse plenamente satisfeita, e é o que nós vamos ver no decorrer da nossa exposição bíblica. O texto, ora lido, faz parte da carta de Paulo aos Romanos, uma carta graciosa, uma carta ou epístola de ensinos profundos, pois nela encontramos tanto o Evangelho quanto doutrinas
é uma carta que nós poderíamos chamar de perfeita. Isso não quer dizer que as outras não sejam imperfeitas. Todas são perfeitas. Mas essa carta ela tem um toque muito especial do apóstolo Paulo, pois através dela ele expressa conceito sobre firmes doutrinas adotadas pelas igrejas reformadas. O apóstolo Paulo, ao escrever a sua carta aos Romanos, alguém me pega uma aguinha sem gelo, por favor, porque eu tomei água que veio fria, prejudicou minha garganta. Cada um com seus probleminhas, né? Paulo, ao escrever a sua carta, ele o fez no transcorrer do segundo século, depois do nascimento de Jesus. Isso aconteceu um pouco antes da sua visita a Jerusalém, para levar aos crentes da cidade, leito de nascimento do cristianismo, a cidade capital do cristianismo naquela época, as ofertas das congregações gentias lá da Macedônia para atender às necessidades do povo cristão, dos servos de Deus que estavam em Jerusalém. Muito obrigado, meu irmão. Desculpe se eu lhe dei trabalho dobrado. Você trouxe água 2 vezes. Que Deus também te abençoe dobradamente. Então, um pouco depois disso, ele escreve lá da Macedônia, provavelmente da cidade de Corinto, pois nós podemos tirar deduções dessas afirmativas através de indicações internas deduzidas da sua própria carta, onde ele faz alusão a Febe, que era membro da igreja de Cencreia, Porto de Corinto, onde ele faz alusão ao seu hospedeiro, ao seu anfitrião Erasmo, que era tesoureiro da cidade. O homem era bem relacionado, era logo amigo do tesoureiro da cidade. E também a Gaio, que era o seu anfitrião, e a Erasmo, que era tesoureiro da cidade. Então, Paulo escreve, e as datas mais sugeridas, mais prováveis, entre o fim de 55 e os primeiros meses de 57, depois do nascimento de Jesus. Quais foram os propósitos presentes na mente do apóstolo Paulo? Quais foram os argumentos que o Espírito Santo lhe deu para que ele escrevesse desta maneira? Nós cremos que a Bíblia foi escrita por homens santos, inspirados pelo Espírito Santo. Se a carta do apóstolo Paulo faz parte da nossa Bíblia, ela foi canonizada juntamente com as suas outras cartas e todos os livros que estão na nossa Bíblia. Então nós podemos afirmar com segurança que foi o Espírito Santo quem deu inspiração ao apóstolo Paulo para escrever. E ele então faz isso para levar edificação, consolo e crescimento aos crentes que estavam em Roma. Crentes que sofriam, que muitas vezes tiveram que se reunirem escondidos, que mais tarde foram perseguidos por um imperador que incendiou a cidade de Roma para colocar a culpa nos judeus para poder sacrificá-los e expulsá-los da cidade. Também o apóstolo Paulo tinha em mente produzir naqueles crentes a maturidade, a credibilidade da igreja diante da sociedade da capital imperial, uma igreja que teria que ser fortalecida
para combater as heresias da sua época, que eram heresias não somente na capital imperial, mas em todo o império daquela época, que era a questão do gnosticismo, que é a mistura de filosofia e fé. Era um grupo prejudicial para a igreja, também para combater as heresias do judaísmo, dos mestres judaizantes que faziam proselitismo judaico e tentavam então convencer a muitos da igreja a voltarem ao judaísmo. E também os crentes precisavam de ser fortalecidos para vencer e lutar contra as imoralidades da sua época e da grande cidade de Roma. A teologia que nós encontramos na carta de Paulo aos Romanos é o evangelho que apresenta o amor de Deus através da sua justiça. A justiça é a faculdade de julgar segundo o direito e melhor consciência. A justiça de Deus, ela é imputada do homem através do sacrifício de Cristo. Isto quer dizer que Jesus morreu pelos nossos pecados e Deus então acredita a favor dos seus os méritos conquistados por Jesus na cruz do Calvário. E Deus então se manifesta na sua justiça, sendo perfeitamente consistente em tudo que ele mesmo é. Isto quer dizer a expressão do seu santo e sólido caráter. Dadas as explicações iniciais, lançamos a proposição para melhor compreendermos o texto, baseada em quais etapas Deus manifesta a sua justiça. Primeiro, na sua tolerância passada. Isso quer dizer que Deus esqueceu que há muito tempo atrás, antes que houvesse lei, antes que houvesse sacrifícios no tabernáculo, antes que Jesus se apresentasse no verdadeiro tabernáculo, entregasse a sua vida pelos nossos pecados, Deus esquecia do pecado? Não, de maneira nenhuma. Mas essa tolerância passada, nós a encontramos historicamente localizada entre dois extremos distintos. E esses extremos são lá na queda do pacto, onde o primeiro, o velho Adão, representou toda a raça humana, conduzindo todos os homens à queda, à decadência espiritual. Depois que Adão e Eva comeram do fruto proibido, desobedeceram a Deus, nunca mais houve santidade perfeita, como tinham Adão e Eva naquele estado de santidade em que foram criados. O pecado, uma vez cometido, arrastou para sempre o homem da presença íntima e cotidiana com Deus. Por isso Deus expulsou os nossos primeiros pais do jardim do Éden, e não somente isso, a terra foi transtornada por causa do pecado. Todo o universo, todo o cosmos foi desorganizado por causa do pecado. E em meio a essa desorganização, nós também fomos lançados na separação de Deus, porque de Adão herdamos a semente do pecado. O rei Davi diz: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Nós já chegamos a este mundo sob a natureza e o domínio do pecado. Nascemos pecadores, porque Adão, como cabeça federativa de toda a raça humana, nos representou lá no Jardim do Éden, na queda. O outro extremo, então, no qual está a questão da tolerância passada, é a restauração
em Cristo Jesus, que é considerado o novo Adão, o segundo Adão, que a semelhança do primeiro Adão, que foi o nosso representante da queda, agora, o segundo Adão, que é Jesus Cristo, o nosso representante na redenção. Mas então, o que tem a ver esses dois extremos? É o extremo, ou melhor, é o ponto histórico, é o tempo histórico encontrado entre nossos dois grandes representantes, se bem que o segundo foi maior representante. O segundo foi perfeito em tudo, realizou a vontade do Pai. Enquanto isso, a mão de Deus era pesada no Velho Testamento. Antes que houvesse a lei, Deus tratou o homem com graça e misericórdia. Misericórdia, porque livrou o homem da perdição eterna, se bem que o poderia ter lançado no inferno no momento do primeiro pecado. Mas Deus teve misericórdia em preservar a raça humana para que hoje tivéssemos a liberdade, a alegria de estarmos aqui louvando, bendizendo ao nosso grandioso Deus. A misericórdia é que Deus preservou a humanidade. Nós, às vezes, fazemos um distanciamento muito grande entre lei e graça. E até costumamos dizer assim, a lei vem primeiro. A lei vem lá no Velho Testamento para condenar os homens por causa dos seus delitos. E a graça veio depois por Jesus Cristo. Mas, na verdade, a graça antecede a lei. E por graça Deus tem misericórdia do homem. Lá, do proto-evangelho de Gênesis, nós vimos isso, quando Deus pronuncia o evangelho pela primeira vez, dizendo que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Já era a graça manifestada. Era a graça de Deus sobre os homens. Por isso, então, em toda a história, até que viesse o sacrifício, Deus imputava a Cristo os pecados anteriormente cometidos. Então, quando nós lemos que Deus, a sua tolerância passada, isso não nos leva a crer que Deus desconsiderou o pecado por causa da consciência infantil do homem. Não, de maneira nenhuma. O homem, sempre que existe o homem, depois do pecado de Adão, ele é pecador. Mas então, Deus conduzia os pecados dos seus eleitos para a cruz de Jesus. Estou tão certo de que a graça antecedeu a lei, porque Deus tratou com graça os seus amados no passado. Enoque andou com Deus, e Deus para si o tomou. Noé. Se bem que tem alguém que diz assim, o homem riu diante de Deus. Noé achou graça diante de Deus, mas Noé não deu uma risadinha para Deus, não. Noé contou com a graça de Deus. Abraão contou com a graça de Deus. Os patriarcas contaram com a graça de Deus. Moisés contou com a graça de Deus. Os santos profetas contaram com a graça de Deus. João Batista contou com a graça de Deus. E depois do sacrifício de Jesus, homens chamados por Deus contaram com a sua graça. Mas antes, então a lei estava escrita nos corações dos homens, antes que houvesse lei. E embora então Deus agisse através dos seus juízos temporários, não havia parâmetros de acusação, senão a consciência
humana. E Deus então vai tratando com o homem, tolerando-o. E mesmo com a consciência que apontava o pecado, que apontava algo estranho, a exemplo de Adão. Comeu do fruto. E assim que comeu, sentiu algo. Olhou para Eva, Eva estava diferente. Eva olhou para Adão, estava diferente. E agora, o que fizemos? O Criador vai nos castigar. Vamos esconder por entre as árvores do jardim, no momento em que o Criador aparece para falar conosco. Passaram a fugir de Deus, por quê? A consciência acusou a presença do pecado. Então não havia parâmetros de acusação a não ser a consciência, mas a lei trouxe esses parâmetros de acusação. A própria lei trouxe em si o símbolo da tolerância divina para a manifestação da justiça e da misericórdia do Senhor para com os pecados anteriormente cometidos, até então impunes, porque foram canalizados para a cruz de Jesus. Mas quando a lei trouxe esses parâmetros de acusação, a lei também canaliza as culpas para o altar ensanguentado. E agora passamos a observar na lei o altar banhado de sangue, sangue alheio, sangue de animais, para expiação dos pecados dos israelitas. Mas aquele sangue derramado de diversos animais eram mágicos, tinham em si poderes para perdoar pecados? Não. Eles eram simbólicos. Deus ensinou a Israel a chegar até o altar, sacrificar animais, didaticamente, para que Israel aprendesse a olhar para a cruz de Jesus. E assim Israel olhava para a cruz que viria no futuro. Então, até aquele momento, os pecados esquecidos foram então conduzidos para animais entregues à morte até o ponto de encontro do juízo divino com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí vem então a segunda etapa em que Deus manifesta a sua justiça, que é no sacrifício expiatório. A tolerância divina não eximiu a cobrança da culpa. A plenitude dos tempos, ou seja, quando o relógio escatológico marcou o momento apropriado para a manifestação da justiça de Deus em toda a sua força, então veio o momento da cruz. Trouxe à luz a necessidade da cobrança da sentença imposta por causa do pecado. E essa sentença era a sentença de morte. A lei já estava estabelecida, mas a lei nunca justificou a ninguém. A voz dura da lei sempre foi: puna o pecador, puna o pecador, puna o pecador. Mas quando veio, então, o momento do sacrifício expiatório de Jesus, Deus cobrou as consequências dos pecados dos eleitos, lançando-os para a cruz de Jesus. E agora não mais o altar ensanguentado, mas a cruz banhada pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali Deus estava realizando tudo que mostrou para o seu povo que viria no futuro. Ali Deus estava realizando plenamente a sua justiça. Deus consolidou um plano formidável para a nossa redenção. E coube, então, ao Filho morrer pelos nossos pecados.
Para isso, ele foi completamente obediente ao Pai. Ele prestou ao Pai a perfeita obediência que ninguém de nós prestaria, porque todos nós somos pecadores. Todos nós temos o nosso sangue banhado pelo pecado. Mas Jesus foi o varão perfeito que chegou até a cruz para expiação dos nossos pecados. E também sujeitou-se, submeteu-se ao Pai em perfeita obediência e sujeitou-se à lei em nosso lugar. Quando isso acontece, então, a satisfação da justiça e do amor divinos. Satisfação da justiça, porque nós éramos devedores para com Deus por causa dos nossos pecados, e Deus, ao manifestar a sua justiça, o fez para que ela fosse plenamente realizada na cruz do Calvário, sendo assim o pecado punido com todo rigor, e ao mesmo tempo também o amor de Deus foi manifestado. Porque enquanto a lei dizia assim, puna o pecador, puna o pecador, puna o pecador, ao mesmo tempo, o amor em tão suave tom reclamou, salve o pecador, salve o pecador. E Deus então assim realiza a sua justiça divina. Ele é satisfeito com a realização da justiça pelo servo sofredor. O seu amor exercido de uma maneira tão profunda, tendo na cruz cumprido a lei e salvado o pecador. E isso traz benefícios às nossas vidas. O apóstolo Paulo diz assim: aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, o fato pelo qual ele, Jesus, pagou pelos nossos pecados. E isso foi uma questão de amor. Paulo também diz, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, havendo a satisfação da justiça divina, a obediência completa do Filho, Deus faz o mergulho na propiciação. Primeiramente, a expiação, que é o fato pelo qual Cristo foi entregue, morreu por nós, pagou a condenação pelos nossos pecados. E propiciação é o fato pelo qual a justiça tendo sido realizada, o pecado tendo sido cobrado, castigado severamente, Deus então se torna benigno para com aqueles a quem escolheu desde toda a eternidade, convidando-os para um novo relacionamento. E antes então de que partíssemos para esse novo relacionamento, antes que Deus nos incluísse nesse novo relacionamento que é a sua família, antes de aplicar a doutrina da adoção, vem então a doutrina da justificação. Por isso, então, como terceira etapa da realização plena da justiça de Deus, nós vemos então Deus realizando a sua justiça na justificação dos seus eleitos. Todos nós, ainda que escolhidos, ainda que eleitos, ainda que predestinados, antes da fundação do mundo, e que estávamos fadados a sermos separados de Deus eternamente, Deus então achou por bem que a culpa dos nossos pecados fossem transferidas para Jesus, e a culpa de fato foi pago. Deus então, satisfeito com a cobrança da lei, satisfeito com o castigo realizado, então ele cancela o escrito de dívida que pesava contra nós. E que escrito era esse?
que constava de ordenanças, de preceitos veterotestamentários, preceitos que Paulo chama de uma lei caduca, preceitos tanto litúrgicos quanto judiciário, que nós não poderíamos cumprir, e até preceitos de caráter religioso, de caráter devocional. Juntando com as nossas mazelas, juntando com tudo aquilo que nós fazemos contra Deus, pois pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou qualquer transgressão dessa lei. Então, Deus pega e lança tudo lá na cruz de Jesus. E a expiação, ela é tão real que nós podemos claramente entendemos em uma posição em que nos resta nada mais a não ser concordarmos que os nossos pecados sejam transferidos para a cruz de Jesus. Os nossos pecados de ontem, os nossos pecados de hoje, os nossos pecados de amanhã, todos transferidos para a cruz de Jesus para a justificação. Então, uma vez que a culpa é paga, uma vez que o escrito de dívida contra nós é cancelado, uma vez que nós somos livres da condenação do pecado, livres do poder do pecado, Deus então, a nos justificar, Ele apresenta ou Ele concede a isenção da dívida no pagamento pelo fiador. Jesus é ao mesmo tempo o nosso representante e ao mesmo tempo o nosso fiador. Ele nos representou sofrendo em nosso lugar, se torna o nosso fiador pagando as nossas dívidas, onde há então a substituição do injusto pelo justo. Onde a culpa paga, então Deus considera que não há devedor. E aqui então é que nós somos declarados justificados. A palavra justificação tem o significado de declarar inculpável. Declarar isento da culpa. Absolver. Isto quer dizer que todo pecador que foi eleito por Deus lá na eternidade passada, antes da fundação do mundo, ele está livre da condenação, está livre do domínio, do poder da morte. Porque Jesus pagou pelos nossos pecados e agora Deus diz assim: meu querido eleito, meu querido predestinado, você está absolvido das suas culpas. E isso é muito importante, porque uma vez que Jesus pagou por nós, uma vez que nós estamos convictos de que as nossas culpas foram transferidas para a sua cruz, passamos a cantar com alegria, como fez o apóstolo Paulo. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem vai acusar você, meu irmão? O seu vizinho? O seu colega de trabalho? O seu colega de escola, de faculdade? Essa semana eu tive uma experiência muito dura. Alguém que se achava santo me acusando de coisas passadas como eu estivesse cometendo agora. Isso é terrível. O inimigo, ele é acusador. Ele usa pessoas para acusar. Você pode ter certeza, todas as vezes que alguém se levantar com uma acusação contra você, justa ou injusta, é a voz de Satanás, porque ele é acusador. Ele acusou vocês, se lembram? Ó, Criador, aquele homem é um homem muito bom. Aquele homem é um homem piedoso. Mas deixa eu tocar na vida dele para você ver, Criador. Todos conhecemos esta história. Ninguém poderá acusar, nem mesmo Satanás poderá, no juízo final, chegar e apresentar a Deus uma lista de todos os pecados que nós cometemos. Olha como vai ser longa essa lista.
Vai dar um trabalhão para ele apresentar a lista dos pecados de cada um, não é verdade? Mas qual a resposta que Deus poderá dar? Esses pecados estão cobertos pelo sangue de Jesus. Esta aqui é a grande realidade. É por isso que nós cremos que ninguém poderá intentar acusação contra nós, porque é Deus quem nos justifica. E Paulo ainda continua: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E completa essa seção de versículos aqui selecionados, dizendo: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor. Então, o que podemos tirar dessa exposição aqui, realizada em 3 tópicos? Deus exercendo a sua justiça na sua tolerância passada. Deus exercendo a sua justiça no sacrifício expiatório de Jesus. Deus exercendo a sua justiça na justificação gratuita dos seus eleitos. Podemos então concluir que esses ensinamentos nos fazem ainda mais seguros da nossa salvação. É um ponto calvinista que nos enche de alegria e de segurança, a permanência ou a perseverança dos santos. E essa perseverança é dada porque Jesus pagou pelas nossas culpas, nós fomos por ele justificados. E agora ninguém pode mais nos condenar. Ainda que exista o pecado, o conceito de redenção, o ensino bíblico sobre a redenção é muito grande, é muito profunda. Ainda que a lei existisse até a cruz de Jesus, ela continua existindo. A lei está lá. Nós praticamos a lei mesmo sem perceber, porque grande parte da lei são ensinos bíblicos, até que ela fosse resumida no grande mandamento. A graça, a infinita graça, maior do que todo o meu pecado, ela é dada por Deus para a nossa salvação. O apóstolo Paulo nos diz assim: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não é de vocês, é dom de Deus, não de obras, não pelos feitos, para que vocês se gloriem. E assim, então, percebendo que há realmente a consolidação da justiça de Deus pela justificação dos eleitos, isso nos traz alegria, um embasamento muito forte para evangelizarmos. Nós cremos na eleição, nós cremos na justificação, nós cremos que os homens que não são eleitos não têm acesso à salvação, mas por isso nós vamos parar de pregar o evangelho. Olhem nas ruas, olhem nas praças, lá nas estações movimentadas do metrô. Os eleitos estão carimbados com um Ezinho na testa. Opa, para isso eu não preciso pregar, ele é eleito e vai mesmo para o céu. Mas não, meus irmãos, nós temos que pregar, porque a palavra de Deus ela é para a salvação dos eleitos e para a condenação daqueles que não são levados à cruz de Jesus. E nós não sabemos quem são. E no mais é nosso privilégio. Anjos anelaram a tomar para si a tarefa da evangelização. Mas Deus, na sua grandiosa sabedoria, achou por bem que os homens evangelizassem os homens. E nós aprendemos, através dos escritos do apóstolo Paulo, que nós podemos sim evangelizar com textos tão doutrinários como estes, porque pregando doutrina, nós pregamos o caminho da salvação. Pregando doutrinas, nós temos melhor segurança na evangelização. E a palavra de Deus, ela é transformadora.
O homem precisa de saber que nós somos justificados, que eles também podem ser justificados mediante a fé para terem paz com Deus por meio de nosso Senhor. Que o Senhor Deus nos abençoe. Trombeta ressoar e